né? Que é uma oportunidade tão gostosa da família reunida, né? A família adventista, e que privilégio nosso desfrutar, dar uma parada, aquele freio, né, nas atividades e desfrutar da bênção do sábado. Essa é uma das coisas boas que nós temos e que aprendemos da Bíblia e vivenciamos com a, essa experiência do sábado, da semana da criação, né, o que Deus criou, né? E quando ele disse que era muito bom. Inclusive o sábado é muito bom. E a gente que já vive essa experiência há anos, né, sabe o quanto é bom a chegada de um sábado. Eu me lembro da minha experiência do colégio, do internato e mesmo fora do internato, lá em Pernambuco, né? Quando, depois do almoço, né, na sexta-feira, ali pelas 3, 4 horas, tudo ia parando, ia chegando o pôr do sol, e a gente já ia para a refeição já trocado, né, com a roupa do sábado, a gente assim, né, os moços, as moças, os professores, aí todo aquele clima do, da sexta-feira à noite, no início do sábado na igreja, as músicas, a mensagem, realmente criava um ambiente assim muito gostoso, celestial mesmo, né? Então podemos imaginar como vai ser no novo céu e na nova terra, né? Essa experiência do sétimo dia, né? Aí, ali nós vamos realmente saber o que significa muito bom, né? Mas já podemos desfrutar aqui, sem dúvida nenhuma, podemos desfrutar aqui, continuar desfrutando dessa experiência. Então, na quarta-feira, nós demos uma ênfase, estamos estudando alguns conceitos, não é? E dentro desse programa, a gente dá bastante ênfase a isso. Alguns conceitos que aparentemente a gente entende, mas não entende, ou tem dificuldades. Ainda hoje, se estivermos dirigindo a palavra a uma congregação adventista e perguntarmos se as pessoas se sentem salvas, vocês sabem, há muita dificuldade com esse conceito, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de se expressar, né? Se falarmos então de santificação, aí a coisa fica mais complicada ainda, porque é natural que ninguém vai dizer assim, ah, eu me sinto santo, né? Até porque a nossa compreensão a respeito, a compreensão assim em termos da prática mesmo, do dia a dia de santificação é um conceito com influência da filosofia grega, da teologia católica, né, de perfeição, sem defeito, e é evidente que nós não somos mesmo, né? Mas santificação bíblica não tem que ver com esse tipo de perfeição ou ausência de pecado. Enfim, vários dos conceitos. Outro conceito que às vezes nós temos dificuldade de compreender é justificação pela fé. Eu espero amanhã dar uma pincelada sobre esse assunto, né? O que é que significa realmente justificação pela fé, né? Somos salvos pelas obras? Não, claro que não. Somos salvos pela fé? Sim. Mas então, e as obras? Como é que você junta essas duas coisas? Então, no nosso ambiente, às vezes temos dificuldade de entender essa. E não é só entre nós, né? Em outros ambientes religiosos também há dificuldades quanto a este assunto, né? Então, vamos trabalhando esses conceitos, né? Então, na quarta-feira, a gente trabalhou um pouco esse conceito de espiritualidade, né? Que não é muito comum se compreender isso no meio adventista, né? E, biblicamente, então, a gente pode afirmar com toda segurança, e quanto mais a gente estuda, a gente olha isso, que sinônimo de espiritualidade é desenvolvimento da natureza amorosa. E repetindo aquela frase, nós seremos tão mais espirituais quanto mais formos de natureza amorosa. Não, tem que ver com emoções? Espiritualidade tem, claro que tem, é lógico, né? Quando a gente se sente perdoado, isso resulta numa emoção muito positiva, na verdade. A gente passa um dia feliz, um dia alegre, na comunhão da família, dos irmãos, não é? E isso traz um benefício extraordinário, maravilhoso, emoções, tá nos atingindo essa, não é?
todo esse... Claro que na vida religiosa, espiritual, as emoções estão... Então, frutos do Espírito, alegria, não é? Fala alegria, paz, não é? Tudo tem que ver com emoções. A espiritualidade está muito, mas também com a razão, também está envolvido com a razão. Então, nós estamos trabalhando esses conceitos e depois, amanhã, a gente vai juntar, né? Juntar esses conceitos e ver o que... Claro que o tempo não é assim extenso para a gente detalhar, mas é o suficiente para despertar a disposição de continuar estudando. Então, ontem, quarta-feira, a gente viu um pouco mais sobre o desenvolvimento da natureza amorosa. Vamos dar uma breve passagem e hoje nós vamos focar um pouco em relação ao sistema imunológico, né? E para fazer essa relação que temos nos proposto a fazer. Qual é a relação que existe entre espiritualidade e essa situação aí do Covid-19, que vocês estão lendo aí as notícias, ouvindo as notícias, que o Covid, que já está chegando de novo lá, se desenvolvendo na Europa, já é uma modificação daquilo, né? E já não se sabe quanto estrago isso vai produzir, como é que isso vai ser na América, como é que vai chegar no Brasil, né? O que vem pela frente. E vamos repetir aqui, tem muita gente confiando na vacina, e vai ser realmente um recurso interessante quando tivermos uma vacina confiável, mas Deus já nos deu, com antecedência, resposta para esse momento em que nós estamos vivendo, e que, inclusive, serviria, olha, de chamar atenção para as pessoas. Como adventistas do sétimo dia, o sistema nosso de vida de ter uma proteção para esse tempo em que nós estamos vivendo. Bom, então, essa relação vamos trabalhar. E amanhã, especialmente, a gente vai trabalhar o conceito de fé, né? Que é outro assunto que, às vezes, nós temos dificuldade de entender e como relacionar. Como é que fé se relaciona com espiritualidade natural, não é? Com o sistema imunológico, não é? Com o sistema de proteção e esse ambiente que nós estamos vivendo. Como é que a fé se relaciona realmente com as respostas de Deus dado na criação? Veja que interessante. Deus, ao criar, ele avaliou aquela criação como boa e o conjunto da criação como muito boa. Bom, mas a maioria das pessoas não acredita. A maioria das pessoas não acredita na questão do repouso. Não acredita assim, acredita teoricamente, mas não vive, não é? Hoje nós estamos vivendo um mundo de vida sedentária, então a maioria das pessoas não acreditam na atividade física como parte do processo de desenvolvimento, não é? A maioria das pessoas não acreditam na importância da água, porque praticamente não se bebe mais água, apenas refrigerantes e outras bebidas que está ali, não é? Grande parte das pessoas não acredita mais na importância do ar, não é? Vocês sabem que hoje 80% da população está vivendo em grandes centros, cidades de média para cima, não é? É muito comum hoje cidades com 1 milhão de habitantes. E a poluição está ali, a cidade é indústria, é carro, é todo esse movimento, né? Eu sempre gostei de passar por Chicago. Acho que passei aí umas 4 ou 5 vezes e fiquei hospedado em Chicago, né? E é uma cidade bem ventilada, né? Tem esse lago imenso aí, né? Então é uma coisa extraordinária, né? É o jeito da cidade ser, né? Mas a maioria das cidades é aquela coisa de contaminada, poluída, né? Então, na verdade, a maioria das pessoas hoje, embora se digam cristãs, não é? Que creem em um Deus, mas não acreditam nas coisas que Deus fez e que foi declarado ser muito boa, muito boa. Então, vamos voltar ao tema rapidamente, uma pincelada. É possível que hoje a gente tenha algumas pessoas assistindo, compartilhando esse momento, e que não assistiram na quarta-feira. Então, faremos isso de maneira assim, bem rápida, para nos ajudar a dar compreensão para isso. Então, mencionamos quarta, né, que sinônimo de natureza espiritual é desenvolvimento da natureza amorosa. Que natureza espiritual, ela
é manifestada através de atos segundo a natureza amorosa. E a coisa mais clara que tem para isso, a resposta mais clara é a declaração de Paulo, quando ele fala dos frutos do Espírito, não é? Então, quando que a pessoa está cheia, quando que você tem uma árvore, não é cheia de, quando ela está cheia de frutos, não é? A árvore pode dar sombra, pode dar isso, daqui, mas o que é gostoso mesmo das árvores é frutíferas que tem frutos. As flores, né? Quando aparecem as flores e os frutos, né? Bom, os frutos do Espírito, a gente vê lá, Paulo dizendo, paz, bondade, alegria, mansidão, né? Então, é uma resposta bem lógica essa, né? E a gente vê essas manifestações na natureza, naturalmente que a gente vê, não é? Essas manifestações na natureza. Bom, o que significa natureza amorosa realmente? Eu entendo e aceito, né? Embora tenha várias declarações nas escrituras, e até grandes escritores escreveram sobre o amor, não é? Mas esse texto aqui, de 1 Coríntios 13, é realmente uma síntese do que é amor. E vocês, ao lerem esse texto, ao considerarem, percebem que não está falando de uma pessoa. Então, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, né? Não guarda rancor. Isso é uma coisa interessante, não guarda rancor. Veja que não se ira facilmente. A ira pode, ao nível humano pode acontecer, nós estamos afetados pela natureza carnal, né? Mas há outro texto da Bíblia assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, se lembra? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes, quando eu estou ministrando um seminário, eu até brinco com as pessoas, dizendo assim, bom, até que passe um dia, dois, mas não deixa passar o fim de semana. Não é? Não deixa, vai vir aí o sábado junto, não deixa. Se aconteceu alguma coisa durante a semana, né? Alguém magoou, disse uma palavra imprópria, deixou de dizer uma palavra apropriada, não deu uma atenção correta, né? Não deixa passar a semana. Né? Mas o bom mesmo é quando diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Se tiver que pedir perdão, a reconciliação, tá? E não guardar rancor. Que às vezes, quando a gente há um desentendimento, uma coisa assim, começa a se trazer coisas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, aquela coisa está guardada ali no coração, está tomando conta. Então, no processo de desenvolvimento da natureza amorosa, uma das coisas a serem acertadas é essa, não guardar rancor. Isso é uma coisa que a gente tem que lidar com esse assunto, não é? E é aí que entra a operação do espírito, porque, humanamente falando, a gente não consegue fazer essa mudança. Às vezes é uma coisa que está lá arraigada, está ali pesando, e qualquer coisa é um espinho que está ferindo. Né? E a gente precisa do espírito para ele poder abrandar, para ele transformar, para ele mudar. É ele que opera diariamente esse processo. Isso a gente precisa entender. Não é? A divindade se colocou em funções não são funções diferentes, mas funções específicas. E essa é a função do espírito. Não só essa, naturalmente, mas essa é uma função importante que Jesus deixou, não é? E declarou que seria assim. O espírito é que faz essa obra de transformação. Jesus é o nosso Salvador, ele morreu por nós, ele morreu a morte substituta, mas o operador desse processo de transformação é o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo diariamente, dioturnamente, né? Não se alega com injustiça, não se alega com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí veja a conclusão, né? Isso nunca falha. Né? Esse amor nunca falha. Né? E o lugar que mais é favorável, olha bem, o lugar mais favorável, mais desafiador, mais favorável para desenvolver a natureza amorosa, em primeiro lugar, é o lar, é a casa, é a família. É a relação marido e mulher, é a relação pais e filhos, é a relação filhos e pais, relação irmão com irmão. Não é? E um outro campo para desenvolver isso é a igreja, entre as famílias da igreja. E o outro campo é onde a gente está trabalhando, com as pessoas que a gente se relaciona. Então,
que é desenvolvimento da natureza amorosa? É ir nessa direção. Não maltrata, não se ira facilmente, não guarda rancor, né? Não se alegra com a injustiça. Olha lá, os frutos do Espírito mesmo, né? Óbvio, se o Espírito está operando em nós, o que vai se desenvolver? A natureza amorosa. E é natureza espiritual. Então, está resgatando, né? Paciência, não é? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, não é? E aí eu chamo a atenção de novo para o assunto do Sermão da Montanha, não nos esquecermos. Jesus, os estudiosos afirmam que o Sermão da Montanha é a constituição do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É a carta magna do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse mais nenhuma porção das Escrituras, tivesse apenas o Sermão da Montanha, são 3 capítulos, 5, 6 e 7 de São Mateus, se tivesse somente isso, já seria suficiente para nós termos desenvolvimento da espiritualidade, salvação, santificação, tudo o que precisamos para chegar no novo céu, na nova terra. Tudo o resto é uma expansão. Né? Ele deu a Constituição. Por quê? A pergunta era, como é que vai ser esse reino? Não é? Como é que será esse reino? Como é que será Jesus? O que ele veio fazer aqui? Será o novo Moisés? Vai ter Israel, vai dominar o mundo de novo? Como serão essas coisas? E ele então deu o Sermão da Montanha. E aí ele começa com as bem-aventuranças, não é? E a terceira bem-aventurança é a primeira da transformação. Esse é um assunto bastante interessante também. A terceira bem-aventurança é a primeira da transformação. E a primeira da transformação diz o quê? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aí vem lá os pacificadores, né, os puros de coração, né, todo aquele conjunto. Então, quando você olha ali, o que está lá? Desenvolvimento da natureza amorosa, que é o fundamento. Né? E relacionado com isso está a felicidade. Né? Sejam felizes, bem-aventurados, sejam felizes. Eu gosto muito desse texto, está lá em Beneficência Social, quando ela diz assim, olha, aqueles que deviam ter sido a luz do mundo têm projetado raios pálidos, fracos. Aí ela faz aquela pergunta, também do Sermão da Montanha. O que é luz? O que é luz? Eles não está lá, né? Sejam a luz do mundo, né? Seja sal e seja a luz. O que é luz? Eles dizem assim, luz é bondade, misericórdia, amor, revelação da verdade, né? No caráter e na vida. Então ela diz que o Evangelho, com seu explosivo poder. Então, na realidade, qual é o explosivo poder do Evangelho? É a natureza amorosa. É a natureza amorosa. E quando a gente vê a vida de Paulo, a vida de João, a vida de Tiago, a vida de Pedro, né? O processo da transformação que eles passaram, queridos, em 70 anos. Em 70 anos. 40% do Império Romano estava convertido. E se calcula que, na época, o Império Romano abrangia uma população de mais de 100 milhões de habitantes. Mais de 100 milhões de habitantes. Portanto, a igreja primitiva, nos 70 anos ali, né, desde a morte de Jesus até o início do segundo século, conquistou mais de 40 milhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia que representa isso, que em nossos dias, com todos os recursos que nós temos da comunicação, todos os recursos que nós temos, nós já estamos com quase 170 anos de adventismo e estamos por aí entre 16 a 20 milhões de adventistas. Não dá para fazer uma reflexão? Qual que foi que aconteceu na igreja primitiva, né? Qual foi? Quando você estuda, analisa, você vê direitinho, é que lá eles entenderam que ser um cristão, que ser um filho de Deus, era estar no processo de desenvolvimento da natureza amorosa. E a Sr. White trata isso como explosivo poder. É uma coisa fantástica, explosivo poder. Então, onde é que está
a possibilidade do explosivo poder da congregação, da igreja, das famílias, no desenvolvimento da natureza amorosa, que é estar cheio do Espírito. E cheio do Espírito, nós seremos instrumentos, né, mais utilizados pelo Espírito para completar a obra de Deus nesta terra. Basicamente é isso. Leio nessa linha que vocês vão ver coisa interessante. Olha o texto que ela fala. Então, olha, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, passivos, compassivos, piedosos, o que é isso? Desenvolvimento da natureza amorosa. Aí, o que fala a revelação? Haveria uma centena de conversões, onde agora apenas uma. Esse é um negócio espetacular. Realmente é a obra do Espírito. Então, muitos de nós adventistas estão esperando que vai acontecer assim uma coisa espetacular, fantástica, vai vir um decreto dominical, vem a perseguição, e aí pessoas com dons de pregação, de falar, de dar estudo, de fazer isso, de até fazer milagres, e vai acontecer e realmente vai acontecer, isso vai acontecer mesmo. Mas o que tinha que acontecer mesmo, que é para fazer o impacto do mundo, é isso aí. Né? É uma comunidade amorosa, né? Que revela um Criador, um Deus amoroso. Então, os olhos de muitos adventistas estão assim, o que vai ser agora? Agora é o presidente isso, é o presidente aquilo, agora é o partido tal, é o partido aquilo, especialmente os Estados Unidos, que tem esse papel tão importante de desempenhar nas profecias, vai ser pelo republicano, vai ser pelo democrata, como é que vão ser essas coisas? Não é? Tudo isso vai ter um papel ali. Todas as profecias vão se cumprir, estão se cumprindo. Mas o ponto-chave mesmo dos filhos de Deus é isso aqui. Se nos humilharmos perante Deus, bondosos, corteses, piedosos, pacientes, compassivos, né? Haverá uma centena de conversões à verdade, onde apenas um. Essa é a grande obra do Espírito a realizar nos últimos dias com os filhos de Deus. Então, o livro Beneficência Social fala que o ministério da Igreja Adventista, baseado em Isaías, né? Isaías, diz que baseado em Isaías, a Sr. White toma isso, né? Como baseado em Isaías, seria considerado o ministério da bondade. O ministério da bondade. E a gente vê a bondade expressa em todo o espaço. Né? Olha aqui, que imagens maravilhosas, extraordinárias. Né? Quem convive com animais sabe que isso é uma realidade. Né? Nós moramos numa chácara, temos 4 cachorros descendentes de pitbull. Não são pitbull, mas descendentes. Eles é um impacto sobre as pessoas, né? Mas são dóceis para a gente, amigos, né? A gente pode deitar, sentar. Esses dias eu estava na cama e um deles, que é um dos filhotes, mas já está adulto, né? Veio e botou a cabeça assim em cima da minha perna, assim, né? Ai, que coisa! E ali, aquela tranquilidade, né? Isso é uma coisa maravilhosa, extraordinária, né? De a gente ver a relação deles. Olha aqui, que imagens, né? Que imagens, como que os animais respondem ao toque, né? Como eles sabem quando você está cuidando deles, gosta deles, vai cuidar, né? Olha essa imagem. Esse animal aí deve pesar mais de 500 quilos. E olha o cuidado, o jeito, né? É uma coisa impressionante. O que disse Paulo, né? Paulo, hein? Quem era Paulo? Quem era Saulo, né? O que se transformou em Paulo, né? O povo escolhido, né? De Deus, povo santo e amado. Aí, quando ele vai explicar o que é santo e amado, revistam-se de quê? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Um lar pode ser um lugar simples, não é? Um lugar simples. Mas se ele for um lar onde há palavras alegres, atos de bondade, de cortesia, né? De amabilidade, um lar, como é que pode ser esse lar? Né?
Como que seria esse lar entre os filhos, a família, né? Eu gostei outro dia dessa expressão aqui, né? Amar é cuidar um do outro, mesmo quando estamos zangados. Amar é cuidar um do outro, mesmo quando nós estamos zangados, né? Olha que essa relação mãe e filhos, isso é uma coisa, é a que melhor expressa a natureza divina. A mãe, a mãe, no cuidado dos seus filhos, é provavelmente o ser assim, que melhor expressa a natureza divina, a natureza amorosa. Né? Alguns chamam, né, chamam-se de feras, né? Olha que trato, né? Que cuidado. Vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês essa imagem. E sabe, irmãos, tem gente ainda hoje, apesar de toda a informação, toda a orientação, que tira a vida de um animal desse para comer a carne dele, para se alimentar. E esse é um animal, mas ele expressa também a natureza divina. Tudo expressava a natureza divina, não é? Coisa espetacular. O nosso país aqui no Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado para serem mortos, né? Cada ano vai matando, esporte, uso, coisa tremenda, né? Então, a relação com os animais, né? Olha o trato da mamãe com seus. Eu gosto muito dessa que vem aqui. Olha, isso é real, isso é real. Olha aqui, ó, o macho chegando, né? Olha a carinha da fêmea, olha ali ela olhando assim, né? E olha expressão da natureza amorosa, expressão da natureza amorosa, né? Essa proteção, esse cuidado, né? Essa responsabilidade, né, pelo cuidado. Aleijadinho fez ele fez os 12 profetas, né? E tem lá em Minas Gerais, essa é uma das Jeremias, né? Que diz, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Outra tradução assim, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos, se lembra? Consumidos. Não é? Esse professor, esse cientista, ele estudou as características das pessoas longevas, saudáveis, longevas saudáveis. E ele concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre essas pessoas estava relacionado com condutas e atitudes. Olha que interessante, um pesquisador, um professor, né, de biogerontologia, tratando com pessoas de idade, pessoas longevas saudáveis. Anotem isso. O denominador comum entre todos eles está em condutas e atitudes. Vamos ver um pouquinho disso, né? Cada pensamento, segundo esses estudos, né, gera uma emoção. E cada emoção mobiliza um circuito hormonal que vai impactar todas as células do nosso corpo. Que
Nesse caso deles, eles falaram em 5 trilhões de células no nosso organismo. Então, anotem isso, olha. E depois vocês vão percebendo o que é que isso vai ter que ver com espiritualidade e o que isso tem que ver com o sistema imunológico. Então, cada pensamento gera uma emoção. Cada emoção mobiliza um circuito hormonal. Os estudiosos consideram que exista no nosso corpo, ouça, apenas 8 gotas de hormônio. Todo o hormônio que nós temos representa por 8 gotas, o equivalente a 8 gotas de hormônio, espalhado aí pelo nosso corpo e que tem uma função. É uma coisa fabulosa, fabulosa, muito boa mesmo, né? Então, essas emoções que é traduzida, veja o que ele diz lá, em condutas e atitudes, vai afetar cada célula do corpo, que são trilhões de células. Então, um circuito é o circuito da serotonina. E 90% da serotonina é produzida no intestino. Sabe-se hoje que o intestino tem em torno de 500 milhões de neurônios. Então, há uma relação muito íntima entre o cérebro e o intestino. Por isso que, dependendo do que a pessoa come, do que a pessoa bebe, vai afetar toda a parte digestiva, inclusive lá no intestino, e vai afetar o cérebro. Então, esse circuito hormonal, promovido pela serotonina, vai proporcionar condições para serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, a expressão da sexualidade, vai afetar o sono, sorriso, alegria, a serotonina desencadeia. Então, quanto mais serotonina, mais favorece essas manifestações. Que isso vai levar também a vai levar a atitudes. Vai levar a atitudes. Mas, quando nós olhamos isso, nós estamos vendo aqui o quê? Aspectos da natureza amorosa. E depois vamos ver nas atitudes. Mas entrou aí o processo degenerador. Esse processo de degeneração, a entrada do pecado, é a entrada de um processo de degeneração. Um processo de degeneração. Então, vejam isso. O cortisol é outro hormônio necessário ao nosso organismo, necessário. Mas se ele está em excesso, então ele vai produzir ressentimento, raiva, rancor. Não é ele que vai produzir, será produzido, né? Ressentimento, raiva, reprovação, repressão, resistência, rancor. Então, quando você olha assim esse quadro, o que aparece aí em relação às naturezas? Isso aqui revela mais da natureza carnal ou da natureza espiritual? Óbvio, não é? Então, quando se fala em natureza carnal, tem que ver com as manifestações, em atos, em atitudes, não é? Que vai refletir um espírito, uma natureza. Então, olha que coisa interessante. Há muitos cristãos adventistas, que são tomados por essas situações que vai produzir atitudes, comportamento, e quando ele é tomado por isso, ele se sente menos cristão. E muitas vezes ele sai da igreja. Mas ele está constantemente com raiva, está cheio de ressentimento, sempre com rancor, sempre com espírito de reprovação, de repressão. E vai lá, ouve um sermão, puxa, mas eu não sou assim, não estou bem. Participa de uma semana de oração, faz aquela consagração, e toma a ceia, faz tudo aquilo, e aí uma semana, 2 semanas depois está tudo do mesmo jeito, né? O que está acontecendo? Às vezes a pessoa, não é que ele não é um cristão, não é que ele é um filho de Deus. Muitas vezes ele está com excesso de cortisol. Ele precisa fazer oração? Precisa. Ele precisa ir na igreja? Precisa.
Ele precisa confessar os pecados? Precisa. Mas precisa diminuir o cortisol. Percebe? Então, há uma relação muito íntima entre espiritualidade e fisiologia. Porque Deus que criou, que nos criou, e colocou lá no Éden, que é o ambiente apropriado para se viver, não é? Ele disse, é tudo muito bom. Então, aquele ser que caminhava pelo jardim do Éden, cuidava dos animais, se relacionava, ele tinha abundância de serotonina e endorfina e outros hormônios dessa natureza, e tinha o cortisol ali no limite normal. Hoje nós vivemos num mundo que é o contrário. Tem baixa serotonina e excesso de cortisol. Então, não sei se vocês têm aí, se os americanos têm essa coisa assim, os nervos à flor da pele. Talvez em inglês tenha uma outra expressão. Aqui, em português, nós sabemos, né? Os nervos à flor da pele. Né? O nervo à flor da pele. É por isso que deu uma palavra, deu aquela coisa assim. Então, é pouca serotonina e muito cortisol. E aí vem o quê? Ressentimento, repressão, resistência. Né? Então, o grande problema do estresse. Né? Estresse não é problema. O estresse é até necessário. Agora, o excesso de estresse, todo dia, 3, 4 ações, acontecimentos do dia que provoca estresse, então dá um excesso de cortisol. Né? E aí, veja, vai gerar condutas, não é? No caso do S, da serotonina, então vai ter que tipos de atitude? Ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. No caso das condutas R, do ressentimento, né, pelo circuito do cortisol, vai ter depressão, desânimo, desespero, desolação. Olha as duas. Qual que se aproxima da natureza espiritual? Reflete a natureza espiritual. E qual que reflete a natureza carnal? É óbvio. E é uma questão fisiológica. Então, Deus já... Olha que coisa maravilhosa, uma coisa espetacular. Deus já criou, ou na criação, não é? Ele já colocou os elementos necessários, essenciais, para desenvolvermos a natureza amorosa. Já colocou ali hormônios. Um dos hormônios é a serotonina. Outro hormônio muito importante, não é? Que está ligado ao sono, é a melatonina. A melatonina é dito ser pelos cientistas um tranquilizante natural. Tranquilizante natural. Mas a pessoa precisa dormir. Dormir pelo menos 2 horas antes da meia-noite. Aí, durante toda a noite, num ambiente de silêncio, um ambiente, como era do jardim, não é? Um ambiente escuro, sem luminosidade artificial, não é? Sem ser interrompido, falando de maneira geral. De maneira geral. Então, Deus já, quando ele diz assim que é possível uma pessoa ser espiritual, é possível ser de natureza moral, ele com todos os elementos ele já colocou lá no Éden. E ainda tem o Espírito Santo para poder operar tudo isso. Isso é uma coisa fabulosa, fantástica. Então, existe uma relação muito íntima entre crescimento espiritual e como funciona a fisiologia, como está funcionando o nosso corpo. Os estudos mais recentes sobre o efeito do cortisol, quer dizer, que contribui para infartar, para ter um derrame cerebral, para problemas psiquiátricos, para ansiedade, excesso de ansiedade, envelhecimento precoce, já se sabe há bastante tempo, mas agora, segundo essa revista aí, Neurologia, né, os estudos publicados lá são que afeta o cérebro. Afeta o cérebro. Há algumas declarações até que encolhe o cérebro. Uma coisa impressionante, né? Encolhe o cérebro. Né? E quando afeta o cérebro, afeta todo o corpo. E afeta, naturalmente, de maneira negativa. Como que o excesso de cortisol afeta? Favorece o aparecimento do diabetes, porque desregula todo o funcionamento do organismo. O diabetes está ligado muito à insulina. Insulina é um hormônio. Pressão alta, favorece. Depressão, atrofia muscular.
gordura abdominal, né? A pessoa vai ganhando gordura no abdômen, insônia, perda de memória, alergias, fadiga e irritação. Irritação. Irritabilidade. Olha, irritação é uma característica da natureza carnal ou da natureza espiritual. Percebe? Então, se a pessoa está com excesso de cortisol, ele facilmente vai manifestar a irritação. Mas não é porque ele não é cristão, é porque a fisiologia não está funcionando da maneira correta. Então, o que precisa fazer? Olha, precisa... O que é que está produzindo tanto? Não, mas essa vida que eu estou levando dessa maneira, né? Tem gente que, aqui no Brasil, né, médicos têm 3, 4 empregos, né? Trabalham, não trabalham 12 horas, 14, 16 horas por dia, fazem plantões de 24 horas, né? Fica com cortisol, nervo à flor da pele, né? E vai envelhecer precocemente, vai ter um problema. Então, eu mencionei, né, na quarta-feira essa pesquisa, esses estudos, aí na América, né, mostrando que 69% dos americanos, né, está afetado pela ansiedade, pela angústia, pela ira, pela ira. E aí traz uma série de dificuldades, de problemas. Então, 2 universidades aí da América, né, Stanford e Wisconsin, fizeram estudos sobre este assunto da ira, e classificaram como hostilidade, e relacionando isso com perdão. Relacionando com perdão. E o que eles descobriram? Que a maior parte a maior parte dessas pesquisas encontraram que a pessoa que não tem aquela disposição do perdão, de pacificar, de ajeitar as coisas, eles vão desenvolver a tal da hostilidade, né? E aí foram 45 estudos que eles analisaram. Então, 45 estudos diferentes. E uma das primeiras conclusões que eles chegaram é de como isso afeta, aumenta o risco de doenças cardíacas e morte prematura. Morte prematura. Então, alimentação errada, vida sedentária, tudo isso afeta, né? Mas o estado de ansiedade, de ira, de hostilidade, assim, afeta mais. Afeta mais. Pode levar a pressão sanguínea a 21. Aumenta a adrenalina, que é outro hormônio muito semelhante ao cortisol, nos efeitos. Dores estomacais, zumbido no ouvido. O sangue coagula mais rapidamente, aumenta a taxa de glicose no sangue, a glicemia, né? Os pulmões movimentam oxigênio mais rapidamente, o que não é bom. Dor crônica, funcionamento deficiente do sistema imunológico. Problemas dentários, mandibulares, falta de concentração mental. Mas veja isso aqui. Funcionamento deficiente do sistema imunológico. No desenvolvimento da natureza amorosa está ali a paz, a alegria, o perdão, a paciência, a tolerância, a misericórdia, não é? Natureza divina. Na natureza carnal você tem o que, então? A ira, não é? A angústia, não é a angústia de... essa coisa assim de... mas afeta o sistema imunológico. Então, se a pessoa se recolhe em casa para se proteger do Covid e em casa está num ambiente hostil, de agressividade, de palavras duras, é lá que ele vai, não é? Vai se enfraquecer, enfraquece o sistema imunológico. E aí é acometido. O corpo está aberto para ser afetado, né, dessa maneira, né? E afeta o coração. O estresse afeta muito o sistema cardiovascular, né? Esse cientista aqui, o professor Redford Williams, ele escreveu um livro, né? A Angústia Mata. A angústia no sentido da ira, da hostilidade. Mata. Mata. E ele escreveu um livro muito interessante em que ele fala das 17 estratégias, 17 é 17, né?
17 estratégias, não é? Para controlar a hostilidade. É um livro prático, um livro bastante interessante. Mas o que ele explica lá? Que as pessoas em estado colérico, secretam 40 vezes mais o nível normal de cortisol. E isso reprime a ação natural do sistema imunológico e intoxica o organismo. E abre caminhos para quê? Para mais rapidamente, né? É o câncer, a AIDS, doenças infecciosas, ataque cardíaco, derrame, diabetes e Alzheimer. A raiz, né? Os problemas estão ali, né? Afeta o sistema imunológico. Às vezes, até 40 vezes mais. Em termos hormonais, isso realmente é um desastre fenomenal. Um desastre fenomenal. É, esse tipo A, aquelas pessoas do tipo A, aquelas pessoas chamadas assim, muito empreendedoras, né, que faz 20 coisas ao mesmo tempo, vai, levanta e vai coisa. Então, não tem fim aquilo. Tem algumas pessoas que até se orgulham de ser assim, não é? Mas está sempre estressado, sempre estressado. Né? Então, a questão de estar... Vejam, a questão de estar estressado, estressado, isso é uma questão espiritual. Isso é um desenvolvimento espiritual. Não se pode aceitar isso, tem que mudar, tem que corrigir, tem que acertar. Tem uma passagem bíblica que diz assim: Deus se lembra que nós somos pó. Lembra dessa passagem? E Deus se lembra que nós somos pó. A dificuldade, irmãos, é a gente não se lembrar disso. Né? É a gente se lembrar. Especialmente as mulheres. Especialmente as mulheres em estado de imigração. Cuida da casa, cuida do marido, trabalha fora, faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais aquilo, faz mais nada, faz nada. Algumas ainda estudam, né? O sistema hormonal da mulher, ele não é mais, a mulher não é mais fraca do que o homem, mas ela é mais delicada, mais sensível. Quando eu faço casamento, assim, raramente faço, mas quando faço, geralmente eu digo para os noivos assim, né? Que a mulher é como uma taça de cristal e o homem é como um copo de vidro. Qual vale mais? E todos sabem, né? E qual quebra mais fácil? Então eu falo para o casal, né? Olha, a mulher é uma taça, a mulher, né? A moça que está aí, né? Que está casando, né? É como uma taça de cristal que Deus está colocando nas suas mãos, falando para o noivo, para você carregar ao longo da vida e entregar para ele lá na porta da Nova Jerusalém, sem quebrar. Pode ter um trincadinho ou outro, mas sem quebrar. E é isso mesmo. Então, a pessoa precisa entender como ela é fisiologicamente, até para desenvolvimento espiritual. Veja, o nervosismo no homem moderno, no trânsito, nas filas, lá, o estresse virou uma doença crônica, né? E desequilibra totalmente o sistema imunológico. Aí está o processo de degeneração, né? Efetivado pela natureza carnal. Né? Essa é a pesquisa aí dos Estados Unidos. Né? 2/3 dos óbitos precoces nos Estados Unidos estão relacionados à dieta. Né? E muito está ligado ao prato. Então, o Dr. Fuhrman, que eu mencionei na quarta-feira, que escreveu esse livro, Fast Food, Genocídio do Fast Food. Tem muita coisa interessante nesse livro. Mas ele apresenta uma pesquisa muito oportuna. 3 grupos de homens. Ele vai falar, essa pesquisa foi feita em relação ao câncer da próstata, câncer de próstata. Então, pegou ali homens sedentários, que é muito comum nos nossos dias, né? Com dieta padrão americana, SAD, o Standard American Diet, que é o fast food. Então, um grupo de homens sedentários com essa dieta padrão americana. Segundo grupo, homens com essa dieta padrão, mas que praticavam exercício de academia. E há 15 anos já. Né? 60 minutos por dia. Terceiro grupo,
Homens com dieta baseada em plantas, amanhã eu vou tratar mais disso com vocês, e exercícios moderados, do tipo caminhada e cuidar de horta, também uns 14 anos. Então, 3 grupos de homens. Sedentário, com dieta padrão americana, bastante exercício de academia, com dieta padrão americana, exercícios moderados, com dieta baseada em plantas. Então, eles tiraram o sangue desses 3 grupos, colocaram em recipientes com células de câncer da próstata. E agora vocês veem aí o resultado. Do sangue tirado do primeiro grupo, vida sedentária com dieta padrão americana, não é? Fast food. Capacidade destrutiva, 2%. O grupo 2, dieta padrão americana, mas muita atividade física, até demais, excesso. Melhorou bem, muito bem, 2.000%. Grupo número 3, dieta baseada em plantas, que é o do Éden, e atividade física, que era do Éden. No Éden não tinha academia, tinha terra para cuidar, tinha os animais para cuidar. Se lembra? Esse é o Éden, era assim. Capacidade destrutiva, 4.000%. Eu pergunto para vocês, esse pessoal do grupo 1, como é que eles vão enfrentar essa pandemia que está? E esse pessoal do grupo 1 que já tem diabetes, que já teve infarto, que já teve isso, que tem doença pulmonar, empacota mesmo. Do grupo 2, aí já vai melhor. Mas o grupo 3, olha lá, capacidade, 4.000%. Essa é a vacina. Né? Essa é a grande vacina, que já está aí à nossa disposição. Já está à disposição. Enquanto não vem a outra, essa é a nossa vacina. Atividades físicas moderadas e a dieta baseada em plantas. É um negócio fabuloso. Quando Deus olhou para aquilo lá e disse, é muito bom, realmente é muito bom. Não tem Covid, não tem SARS, não tem isso, não tem aquilo. É claro, eu me tornei adventista com 40, 50 anos, já vim lá com as doenças comorbidades, já tenho uma série de coisas. Riscos a gente tem, a gente também não vai se expor assim gratuitamente, né? Vai ter todos os cuidados, a máscara, o distanciamento, tem que ter todos esses cuidados, que se está num ambiente poluído, né? Então, o que afeta o sistema imunológico? Uma coisa impressionante isso. Então, falando do sistema imunológico, aqui rapidamente, porque essa coisa é muito complexa, né? O sistema imunológico é um complexo, que envolve hormônios, anticorpos, as células brancas do sangue, que aí tem o linfócito T, o linfócito B, né? Medula óssea, o baço faz parte do processo do sistema imunológico, o sistema linfático, nós tem o sanguíneo, tem o linfático, né? E tem ainda um sistema complementar. Olha que coisa impressionante. Tem todas essas coisas aí, e ainda tem um sistema complementar. Entra na internet, dê uma olhadinha para vocês verem que interessante que é isso. E tem o timo. E o que é o timo? O timo é uma pequena glândula que está aqui no peito, bem aqui no peito. Uma pequenina glândula aqui no peito. Aí está a lista de tudo que contribui para que o sistema imunológico funcione e opere. Mas esse timo é bem pequenininho, mas ele é um dos pilares do sistema imunológico. E junto com as glândulas adrenais, que também fazem parte, né, que está aqui nessa região, né, que fazem parte, e a espinha dorsal, está diretamente ligado aos sentidos, à consciência e à linguagem. Agora, olha que interessante isso. Veja essa relação que existe entre espiritualidade e fisiologia, sistema imunológico, capacidade de defesa. Olha lá. O timo é como uma central telefônica por onde passam todas as ligações e faz conexões para fora e para dentro. Se somos invadidos por micróbios, toxinas, vírus, há uma reação. E essa reação trabalha para a produção de células de defesa, na mesma hora. Mas o timo também o sistema imunológico, o timo também é sensível a imagens. O que nós assistimos?
cores, luzes, cheiros, sabores, toque, sons, palavras, pensamentos. É uma coisa impressionante. Então, esses estudos que estão feitos, falando que o que afeta tremendamente o sistema imunológico? Ideias negativas. Ideias negativas têm mais poder sobre o timo e sobre o sistema imunológico do que vírus ou bactérias. As ideias não existem concretamente. O vírus é concreto, mas as ideias não são concretas, não é? Mas quando há uma ideia negativa, o sistema imunológico reage como se fosse uma coisa concreta, como se fosse um vírus entrando. E aí ele reage, mas nessa reação ele enfraquece. Porque não tem o que combater. Porque quando o sistema imunológico reage e vai lá à célula e vai produzir um anticorpo para combater, não tem o que combater, porque ideia é ideia. Não é uma bactéria, não é um vírus. E se essas ideias negativas estão ali na mente, dioturnamente, o sistema imunológico está dioturnamente trabalhando para defender de um inimigo que não existe. E o que é que faz a natureza carnal? É encher a nossa cabeça de ideias negativas. A ira, a inveja, o ódio, o pensamento negativo, o rancor, todas essas coisas que estão, as emoções negativas. Percebe? A depressão. Espiritualidade e fisiologia. Lembra que o Sr. White fala assim, uma das primeiras lições a ensinar para as crianças devia ser fisiologia. Mas nesse sentido que nós estamos falando, né? Pelo contrário, ideias positivas conseguem uma ativação geral do sistema imunológico de forma positiva. E até cita-se que a fé remove montanhas, né? Essa função do timo garante o correto funcionamento do sistema imunológico. Essa seleção tímica que eles chamam é o fenômeno que permite que os linfócitos, linfócito B, linfócito T, não é? Reconheçam as células do organismo, próprias do organismo, e não combate essas células. Por exemplo, uma quimioterapia, a pessoa está com câncer, vai usar a quimioterapia é veneno, não é? Mata células ruins, mas mata células boas. Já o sistema imunológico só mata a célula ruim. Só vai matar vírus e bactérias prejudiciais. Mas tem bactérias que são benéficas para o corpo. Ele não destrói. Respeita. É um negócio muito inteligente. Quem estuda o sistema imunológico fica extasiado com a criação. E não tem como dizer que não tem um criador, não tem uma inteligência atrás disso. Não? Então são criados anticorpos. E o que vai fazer o anticorpo? Vai garantir as defesas do organismo. Então é assim. Entrou um vírus, vai lá um linfócito, analisa, examina, eles vêm, fazem uma conferência e aí produz uma substância específica para aquele vírus que invadiu o corpo. Olha, os laboratórios estão gastando bilhões. Aqui no Brasil estão dizendo que uma dose dessa vacina vai custar R$60. Agora, você imagina, tem 200 milhões de pessoas para vacinar, quanto vai representar isso em bilhões? Bilhões. Né? E vão levar anos para ter uma vacina segura, supostamente, né? Para ter uma vacina segura. Enquanto que o corpo recebeu o vírus, o sistema imunológico está funcionando bem, em minutos. Em minutos. Ele produz um anticorpo que vai defender o organismo. O negócio é muito bom. Esse é o nosso Deus Criador, uma coisa maravilhosa. Então, esse sistema imunológico é uma coisa fantástica, fabuloso, extraordinária. E alguns estudos estão mostrando o que é bom para fortalecer o sistema imunológico. Olha lá, meditação. Meditação. Tomar um tempo cada dia com a palavra, meditar. Cantar. Até querer cantar seus males espantos, né? Mas tem que ser coisa boa. Né? Se for rock, batida, essas coisas aí, vai piorar, vai realmente, né? Mais mata do que vive. Diz que rir, né? Há clínicas do riso espalhadas pelo mundo, principalmente no Japão, né? Então, eles fizeram testes com pessoas, passaram filmes
para a pessoa rir, né? Comédia, aquela coisa, e depois analisar o sistema imunológico e melhorou. O sistema imunológico melhorou, rindo. Né? Alegria, se alegrar. Né? Arte, escrever, ouvir, escrever uma poesia, tentar escrever, fazer alguma coisa, se você gosta de escrever, não é? Tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento, não é? Exerce influência no sistema de defesa, sistema imunológico. Isso é coisa fabulosa, fantástica, o que Deus fez para nós, não é? Então, isso está ligado ao processo de regeneração, um processo de regeneração. Não é? Então, há um processo de degeneração e há um processo de regeneração. E qual é o processo de regeneração? Voltar a ser a imagem e semelhança do Criador. Esse é o principal processo de regeneração. Né? Desenvolvimento da natureza amorosa ao longo do tempo, né? Desde o Éden, todo esse processo, Satanás vem trabalhando, né, para limitar a atuação das pessoas, né? As pessoas não enxergar aquilo que Deus está criando. Então, esse período grande Covid, nós estamos aqui dentro desse período, né? Entre 1844, a segunda volta de Jesus, e aí vem o milênio, e vem o novo céu e a nova terra, mas nós estamos dentro do grande conflito. Continuamos dentro do conflito. Então, amanhã, nós vamos considerar isso tudo e a relação da mensagem de saúde com esse complexo todo aqui que vocês estão vendo aqui. Não é? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, Apocalipse capítulo 10, o santuário. Não é? O que tem que ver isso tudo com a morte, com a obra intercessória e a vinda de Jesus? O que isso tudo tem que ver com justificação pela fé? O que isso tudo tem que ver com santificação? Não é? E por que é importante a mensagem de saúde para esse tempo? Por que ela é importante? E o que tem que ver fé com isso aqui? O que é fé realmente? O que nós entendemos que seja fé, não é? O que está ligado a esse ponto? E quero deixar com vocês esse texto da Revelação. Né? A verdadeira conversão, a mensagem da verdade presente, inclui a conversão aos princípios da reforma de saúde. Eu amanhã vou usar esse texto de novo e conectar com isso aqui. Por que a conversão, não é? Como é que diz? A conversão à mensagem da verdade presente, para esse tempo que nós estamos vivendo, tem que ver, não é, com a reforma de saúde, a conversão à mensagem de saúde. Então, ela diz assim, tornar clara a lei natural, instar que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo, para preparar um povo para a vinda do Senhor. A mensagem de saúde tem que ver com preparar um povo para a vinda do Senhor. A mensagem de saúde tem que ver com o processo de operação do Espírito Santo para a transformação à imagem e semelhança de Cristo, segundo a natureza amorosa. Que a graça de Deus dê o repouso, depois de uma semana de muito trabalho, né? Muitas atividades, e amanhã voltaremos a estar junto com a graça de Deus. Obrigado, pastor. Foi um privilégio te ouvir novamente.